animada. Mas disseste ali que a certa altura te apercebes do que se passa dentro de casa. Sim, quando nós começamos a ganhar maturidade, percebemos que há coisas que não fazem sentido, não é? Que não são supostas. E uma dessas coisas era realmente os comportamentos que eu via do meu pai para com a minha mãe. Foi difícil, não é? Foi tudo muito difícil. Que idade tinhas tu quando te apercebeste que não era normal aquele ambiente? Uns 6 ou 7. Porque, repare-se, eu acredito que eles se dessem mal antes disso. Tenho só que tirar aqui alguma coisa que me está... acredito que se dessem mal antes disso, porém, nunca nos demonstravam, não é? O meu pai era uma pessoa... Era e é um fofo. É a melhor coisa que eu tenho, mas pronto. O meu pai era uma pessoa que vinha muito a reuniões de sindicato aqui em Lisboa e trazia-me sempre muitos presentes. Havia sempre o desejo dele chegar a casa e ter sempre aquele presentinho para nós. Ou seja, nós não presenciávamos muito determinadas coisas. Eu acho que a coisa depois descambou e eu comecei a ter alguma consciência e a presenciar coisas menos boas. O que é que assististe? Eu assistia a violência, assistia àquilo que o meu pai fazia à minha mãe, obviamente, e assistia à minha mãe defender-se. Eu lembro perfeitamente que a minha mãe na altura tinha uma permanente, usava-se imenso, tinha uma juba, eu lembro perfeitamente. Eu lembro-me da roupa com que ela estava, um ou outro momento mais marcante, que é complicado e que são colmatados com o facto das coisas terem passado, do meu pai ter aceito posteriormente a separação e de termos a harmonia familiar que temos hoje, que nada fazia prever e que, graças a Deus, que a temos. Mas em algum momento a quiseste defender-te, quiseste colocar no meio? Nunca tiveste esse Nunca, instinto? nem eu nem o meu irmão, nunca tivemos esse instinto, nem sequer... Não, de todo. O que seria? Não tivemos sequer... Nem pensámos nisso. Na altura não pensávamos. Ia meter no quarto, pensei, bem, ainda as vou mamar também, deixa-me lá meter aqui no quarto. É complicado. Aconteceu para vocês também? Também. Acontecia muito. Mas aconteceu mais quando a minha mãe, depois de separados, acontecia muito, tanto que eu depois vim para Lisboa, porque eu me dava muito mal com a minha mãe. A relação que eu tenho agora com a minha mãe é uma relação altamente trabalhada, uma relação de respeito, uma relação de amor, de união. Mas um pai e um filho, aliás, um pai e uma mãe, os pais não nascem, aliás, nós não nascemos com uma bula de como ser bons filhos. E eles não têm um manual de instruções, pois agora está grávida, está aqui um manualzinho de instruções. Não, aprende-se a ser mãe com as ferramentas que se tem. E a minha mãe tinha muito poucas, não é? Porque também foi criada sem mãe. Foi criada com a minha bisavó, que é a minha bisavó foi também uma pessoa essencial na nossa vida, que nos ajudou imenso. Imenso, imenso, imenso. Portanto, a minha mãe foi criada sem mãe, foi criada pela avó dela, que é a minha bisavó, que também já faleceu, e que lhe deu aquilo que conseguiu. Nós, às vezes, não damos mais porque não conseguimos, porque não temos para dar, porque não aprendemos, não é? Mas tu agora consegues fazer esse exercício porque tens a idade que tens, obviamente. A vivência que tens, mas em adolescente, por exemplo, não havia tinha. Revolta? Eu nunca fui revoltada com nada. Tinhas visto, não, nunca fui revoltada. Aliás, não fui revoltada com nada. E eu questionava-me porque que a minha mãe tinha algumas atitudes comigo, ok, que era super protetora, mas não necessitava de me bater. Ainda hoje eu lhe mandei, porque nós temos uma relação aberta, maravilhosa, ainda hoje lhe mandei um meme da internet, muito giro, onde realmente as mães dizem, olha... Tiveste sorte que eu não apanho. Tiveste sorte que a vassoura se partiu, porque senão dava-te mais. E a verdade, a pessoa já tinha a cabeça na última. Eu enviei à minha mãe e a minha mãe disse: eu nunca te bati com vassoura, foi com colher de pau. Portanto, para a minha mãe, na altura, eu até falo disto a rir, mas na altura eu sofri imenso. Eu ficava com marcas enormes. Mas eu acho que também, eu não quero dizer que seja do Alentejo que as pessoas se resolvam a coisa assim, mas na minha altura apanhava-se. E não é como agora. Na altura apanhei. Fazia muita traquinice e apanhava muito, muito. E acho que a minha mãe também, o facto de não conseguir gerir aquela... criar uma filha sozinha, e depois eu estava a entrar na adolescência, não é? Porque eu acho que eu não fui uma filha que desse muitos trabalhos. Era traquina, mas nunca dei problemas, nunca me meti em drogas, nunca me meti em nada, nunca tive problemas nenhuns. Portanto, eu acho que a questão era a minha mãe não saber controlar os meus impulsos, de querer, não é? O adolescente ou quer sair até mais tarde, ou acha que tem razão. E uma coisa eu aprendi, as mães têm sempre razão.